Olha galera, um tempinho atrás saiu um novo volume da Light Novel de Tate no Yusha, cara, que explodiu a cabeça de uma galera aí, porque aparentemente o Naofumi e o seu grupo vão ter que enfrentar agora os inimigos poderosos, cara, capazes inclusive de causar feridas incuráveis. Mas e agora? Será que rola alguma cura de alguma forma para poder conseguir reverter isso? Será que o nosso querido Naofumi vai saber dar a volta por cima? Será que ele consegue simplesmente vencer esse desafio? Só vem comigo que hoje tu vai bolar. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. De acordo com o Mamoru, existia uma grande nação que tentava resolver tudo à força, Piensa, que afirma que era uma nação discriminatória de fato, mas não apenas por uma reivindicação de certos direitos. Eles acreditavam que a sua versão da justiça era a verdadeira justiça para o mundo todo, não só para eles lá. Tudo além da versão deles era ruim, era mal. E então o que eles fizeram? Queriam devastar várias terras e queriam sempre mais. Eles acreditavam que o herói pertencia apenas a ele. Como o Mamoru nunca concordou com todas essas doutrinas, para quem não conhece o Mamoru, né, tô falando dele aqui, ele é o outro herói do escudo que vai aparecer, tá? Então fica tranquilo aí. O Mamoru disse que eles tentaram inclusive assassinar ele inúmeras vezes, mano. Ou seja, de acordo com a Melt, a nação que era mais tirânica e que travava guerra com todas as outras nações frequentemente era Piensa. A ambição e dominação mundial era de uma extensão absurda. Eles estavam sempre de olho na Terra Santa porque podia servir como base religiosa para o seu projeto final. O herói do arco tinha sua terra e não importava com toda essa jogada. Considerando que o Reino Unido pôde favorecer os heróis para lutar contra as ondas, só que o herói do escudo meio que discordou fortemente disso. Por causa dessa influência do herói do arco, Piensa estava considerando os dragões como os reis dos monstros que podem ser usados numa luta contra as ondas. Só que tudo isso levou à discriminação de outros monstros em favor dos dragões. O recém-formado Sirvet limpou Piensa do mapa, e os remanescentes da nação de Piensa poderiam ter sido absorvidos por Meromark do mundo recém-fundido. Tudo estava mudando. Melt propõe então que pode ser por causa da igreja. A igreja que apareceu lá no início, que demonizava o herói do escudo e só favorecia os três heróis. Pois é, o ódio pelo papel do herói do escudo de derrotar a Piensa foi passado para nova religião, cara. Então agora, tu já sabe, né? Piensa continuou atacando tudo, inclusive nos dias de hoje. Melt inclusive acordou com o Naofumi relatando um grande problema num ataque direto de Piensa. O que acontece é que a Melt tinha enviado emissários para poder formar sua própria aliança com outras nações, né? Só que o que acontece era que Piensa estava atacando todas essas nações que estavam com os emissários lá e finalmente mostrando suas verdadeiras caras, mano. E mesmo o Naofumi tendo eles na palma da mão, isso também os tornava perigosos pra caramba, porque ninguém sabia o que eles podiam fazer. Seriam mais cabeça nessa hora ser totalmente cuidadoso, o mais cuidadoso possível para não acabar perdendo o controle de toda a situação, já que o Naofumi tinha tudo. Então, um Shadow chegou momentos depois. Ele estava lá todo bagunçado, basicamente sendo detido pela Raphtalia. Ele estava gravemente ferido por causa do local onde ele estava, sangrando, com bandagens, estavam todas enroladas nele, na cabeça. O espécime de Raph tinha ido junto com ele e também ficou gravemente ferido. Ela estava basicamente agarrada no ombro do Shadow. As coisas estavam totalmente ruins. Se ele tivesse descoberto a infiltração secreta do Shadow, tudo poderia ter ido por água abaixo. Não bastava só ele estar invadindo as outras nações, mas se descobrissem que o Naofumi estava tentando fazer algum plano por trás, acabou pra ele. Vendo que a situação estava grave, o Naofumi preferiu priorizar curar os ferimentos dos seus companheiros, obviamente, que ele não vai largar ninguém, ele não é maluco. Mas o Shadow mesmo contra o Naofumi falou pra ele que ninguém, não tinha certeza se nem o Naofumi conseguiria ter poder suficiente para curar os ferimentos. Mas ainda assim eles não pareciam completamente sem esperança por causa disso. A verdade é que eles precisavam de um pouco de magia ou remédio que iria curar eles de qualquer problema e tal. Só que por que ninguém tinha feito isso até o momento? Isso já bateu na cabeça do Naofumi e sugeriu algo que tipo assim, pô, se ninguém fez, na verdade pode ser que não seja possível. Só tinha uma maneira dele descobrir. O Naofumi foi lá, enfeitou um pouquinho de magia, de cura e tal, tacou no Shadow, o seu cosplay de ninja da Raph-chan, e com a ajuda do dragão demônio que tava na cabeça do Naofumi vendo toda hora ali acontecer, ele chegou na hora dele brilhar, né? Ele chegou e deu All Liberation Heal, a magia de cura ativada instantaneamente. Por um momento, o Naofumi até pensou que estava assim, funcionando, mas no instante seguinte, todas as feridas abriram novamente. A força de Piensa introduziu novas armas que causariam lesões incuráveis. E aí foi o cúmulo, né? Os soldados da nação tentaram formar uma aliança e foram atacados de maneira absurda. A batalha foi completamente um desastre.
Essa era uma nova pedra no sapato para o Naofumi e para toda a equipe dele. Parecia algum tipo de maldição. O Naofumi pensou até que talvez pudesse ser semelhante quando ele estava muito ferido por causa do sacrifício de sangue, combinando mais uma vez o seu poder com o escudo do Demon Dragon para poder analisar as feridas do Shadow, esperando que alguma magia de ritual ou água benta pudesse curar eles, mas nada estava dando certo. Senão, eles acabariam morrendo. O sangramento continuava enfraquecendo os dois, e isso era algo muito crucial, né? Então, Rony chegou e analisou as feridas também, mas viu que eram feridas mais como se fossem consertadas em uma posição de aberta. Não tinha como elas simplesmente serem fechadas. Se elas forem fechadas, elas se autoconsertavam, que no caso não era consertar, era destruir, né? Voltavam a ser abertas. Acho que todas essas condições seria ainda pior se fosse uma propriedade de magia de cura Duck. A análise de Rony até revelou que o tratamento incorreto nessas feridas teria o efeito oposto, portanto, deveria ser evitado. Aí já bate aquele sentimento de putz, cara, Naofumi tratou ela tentando, melhorar ali, o que vai acontecer agora, mano? Calma, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo que não aconteceu nada demais. A razão pela qual a magia não piorou as coisas foi porque o Naofumi não podia atacar, ou seja, ele não tem nenhum ataque, ele não vai causar dano de ataque, que é reverso ao de defesa dele, né? Os efeitos da magia recebida, basicamente, eles seriam revertidos, né? Um efeito de cura se tornaria ataque. Só que, vendo que o Naofumi era incapaz de atacar, a magia de cura acabou sendo cortada, tipo, anulada, voltou no 0 a 0. O Naofumi perdeu horas e horas e horas usando tudo para tentar curar essas feridas. Chegou ao ponto dele ficar completamente sem mana, sem magia, inclusive usou a magia 0, que era um nível totalmente diferente para tentar curar. Mas nem assim resolveu por completo 100%. A razão pela qual a série Zero não conseguiu resolver os efeitos foi porque eles realmente não eram irregulares para esse mundo. Uma coisa que era fácil de entender sobre essa maldição, para poder evitar a cura, era que a única maneira de tornar ela tão mal era através da cuidadosa fabricação de cada uma dessas armas. Ou seja, tinha uma maneira de resolver o dano, mas tinha sido removido deliberadamente na hora da produção. Há também uma chance deles terem encontrado uma arma de algumas ruínas aí, ou alguma coisa que sejam fortes pra caramba. Por mais que o Naofumi nunca tenha encontrado nada nesse mundo, havia armas aparentemente poderosas que poderiam rivalizar com as armas de santo, ou então armas vassalo. Pois é, era algo muito maior do que ele mesmo podia imaginar. No momento, a melhor forma de evitar tudo isso era encontrar o Itsuki e fazer ele se juntar ao lado do Naofumi, que as batalhas não precisavam desse tipo de armamento, cara, eles tinham que aceitar isso. E eles se moveram para um santuário próximo para poder agir, né? Para poder proteger Siltran e os aliados que estavam com ferimentos incuráveis. Eles acabaram enfrentando, inclusive nesse meio período aí, monstros que estavam causando muitos problemas. Até que eles identificaram 2 visitantes inesperados que pularam de dentro de um arbusto. Esses caras aí eram os responsáveis pelas feridas incuráveis. Eles estavam no escalão superior de Piensa, mas não são afiliados diretamente do Herói do Arco. Por isso não ia adiantar mesmo que o Itsuki viesse pro lado deles. Eles são fortes, mas não 100%, né? Mas ainda assim seria muito difícil enfrentar eles, já que eles estavam no nível de um herói, né? Por causa das armas. Então, esses inimigos começaram a atacar o Naofumi com tudo, mas apenas para ele se defender com o escudo da Estrela Cadente. Só que ele ainda tinha uma habilidade de Destruidor de Escudo 5, cara, o que simplesmente estilhaçou o escudo do Naofumi em pedaços. A única forma de tudo funcionar seria o Naofumi aumentar as estatísticas do grupo inteiro para eles, né, colocar uma magia de suporte em geral, para que todos os aliados conseguissem pegar suas espadas e lutar contra as espadas da raposa flutuante. E como esperado, o Naofumi fez isso. O poder cresceu dentro de todo mundo. Raftalia, Shadow, Kel, Half Shadow e Ruft, todo mundo que estava ali começou. Todos deram um grito e lançaram seus próprios ataques de abertura diante dessas criaturas pelo Naofumi, né, que estava bloqueando os ataques recebidos. Mas ainda assim nada disso adiantou. Esses 2 inimigos eram que pareciam ser detentos do Cajado Vassalo e também da arma de projéteis Vassalo. O herói do Cajado desencadeou várias explosões sinistras no Naofumi, mais forte que antes. Ele até conseguiu defender, colocando o escudo pra cima e tal, mas não parava por aí não. As magias ainda iam piorando, tornando mais forte ainda. O Naofumi teve que despejar a força vital dele no escudo para ele poder aumentar a função de reflexão da magia. Só que isso não era infinito, né? Se ele usasse a reflexão direto, os efeitos das habilidades seriam quebrados completamente e ele não conseguiria refletir mais. Então o Naofumi achou mais uma brecha, dando um passo à frente para proteger o máximo das espadas voadoras do seu próprio corpo. Ele queria simplesmente absorver o dano da Raftalia e dos outros o tanto quanto possível. As defesas dele foram rapidamente destruídas e as espadas começaram a cortar o corpo do Naofumi. Você já deve estar imaginando, né? São espadas que não curam. Pois é, Naofumi já estava como?
no aço ali, no fio, pó da rabiola, cara. Realmente doeu pra caramba nele, era uma questão de tempo antes que ele fosse despedaçado. Até porque os dois que estavam enfrentando ele, os dois portadores de arma vassalo, eram pessoas astutas, que inventavam um ataque de combo. Tava lembrando literalmente como o Rei Lixo tinha usado as habilidades chamado Prisma Mágico como parte da combinação de habilidades dele, permitindo que ele reflita toda a magia exatamente como ele fez para usar os seus próprios ataques. Parece que o alvo deles poderia ter sido o tempo todo o Naofumi, porque as espadas voadoras ainda estavam focando inteiramente no Naofumi. Literalmente, porque ele era o único herói que estava no momento. E usando a força vital para reunir o melhor que o Naofumi pôde, ele ativou a reação de ódio, aumentando a sua precisão. Quando ele fez isso, cara, enquanto ele segurava e repelia todos os ataques, a Raphtalia e a Saine se juntaram com um combo absurdo, conseguindo destruir o Herói do Cajado. Elas voaram na direção dele enquanto a Raphtalia imbuía sua espada da força vital e se abriu, expelindo uma torrente de fogo negro direto para ele. Parecia muito quente, mas não queimava ninguém. Talvez porque a fonte do poder atual da Raphtalia era do Naofumi, ou seja, ninguém do grupo dele seria queimado, apenas os outros heróis. Então a Raphtalia usou a katana espiritual para poder cortar o topo do herói, simplesmente acabou com o SP do Herói do Cajado, e aí ele desmaiou. A Saine não ficou de fora, ela livremente estava em cima da águia companheira, mesmo que o Naofumi dissesse que qualquer ferida não seria curada, ela continuou lá, tomou a força vital e foi com força total para cima dela, só que o problema é que a foice do inimigo cravou na Saine, e com o estrondo ela acabou caindo no chão com a foice espetada nela. Então o herói do projétil usou as suas espadas para poder prender a Raphtalia, e aí ele conseguiu recuar com o Herói do Cajado, pegou o cara que estava desmaiado e meteu o pé. Mas por que eles escolheram fugir nesse momento? Porque logicamente eles sabiam como as armas deles funcionavam. Considerando a surra que eles deram no Naofumi, os heróis vassalos provavelmente não esperavam que ele durasse muito mais tempo. Eles poderiam tentar segurar um pouquinho mais ali para ver se o Naofumi sucumbia de fato. Mas eles sabiam que era melhor desistir de uma luta que já tinha um caído no chão e tal. Então eles simplesmente quiseram meter o pé, já que eles pensavam que todo mundo ali, não só o Naofumi, teria feridas incuráveis agora. O grupo inteiro estava sofrendo com isso. O poder do escudo da ira ajudou inclusive a reduzir um pouco dos danos causados pelas armas mortais. Mas o Naofumi ainda assim estava chegando no seu limite, cara. Tava literalmente o pó da rabiola agora. Com muito esforço ele até conseguiu começar a curar as suas próprias feridas. Só que ele tinha perdido muito sangue. E fisicamente ainda não estava completamente recuperado, cara. E mesmo ele tomando água de cura e usando a habilidade zero, né, que foi o que ele estava descobrindo de alguma forma para curar, conseguir curar suas feridas incuráveis, a Saine também precisava de cura e a Raphtalia também estava com uma ferida profunda nos ombros e foi afetada por causa de um dos heróis vassalo. Então, para ele conseguir fazer alguma coisa diferente, o Naofumi teve que fazer o quê? Usar toda a libertação de cura de novo. Ele precisava de outra água mágica porque ele não ia aguentar mais ficar usando isso. A saída foi tirar uma fruta de Roculo de dentro, né, da sua bolsa que ele guardou para algumas emergências e isso recuperaria tanto a magia quanto o SP ao mesmo tempo. Ou seja, seria o mais ideal, ele ficaria mais de boa, né, com mais vitalidade e conseguiria ter magia suficiente para recuperar os outros. De alguma forma, o Naofumi poderia curar as feridas com muito esforço, mas bota muito nisso. O que era definitivamente alguma coisa, mas esses inimigos ainda seriam mortais para quase qualquer pessoa que eles infligissem dano com essas armas. Então, a partir desse momento que eles fugiram, o Naofumi teria um novo desafio de procurar eles e achar, ou pelo menos conseguir derrotar eles. Como não saiu ainda o novo arco, a gente tá parando por aí para poder acompanhar direitinho o que vai acontecer. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido pra caramba esse vídeo, cara. Mais uma história pros amantes de Tate no Yusha, né? Que merece muito mais exploração de cada pedaço dessa obra incrível. Agora, não esquece, manda aquela sua inscrição braba pra ficar por dentro de tudo aqui no canal. Tudo que acontecendo com o nosso Herói do Escudo, cara. Você merece essa inscrição. Ajuda demais a gente a ficar cada vez mais próximo dos 100 mil, porque falta muito pouco. Falta muito pouco, galera. Vocês não têm noção, é uma conquista incrível que todos nós estamos conseguindo fazer juntos e você vai fazer parte disso, com certeza. Obrigado por isso tudo. Não esquece, inscrição, sininho, manda o like e até a próxima.